Fala pessoal, tudo tranquilinho? Eu sou o professor Vinícius Veloso, de Matemática e Física aqui do curso Vaga Certa. Vamos agora para o nosso pré-prova de sistemas lineares, pessoal. Maravilha? Então assim, ó, o que tem caído nos últimos anos nos sistemas lineares? Geralmente é um sisteminha barbada, tá? Que tu tem que armar ele e resolver. Aquelas questões mais old school, que ele te dá um sistema e pergunta o valor de alguma constante para que o sistema seja determinado, indeterminado, faz tempo que não cai, mas pode ser que apareça. Então vamos revisar o seguinte, vamos ver a discussão de sistemas lineares, a representação geométrica de um 2 por 2 e a discussão de sistemas homogêneos. Então não esquece, um sistema linear, pessoal, ele pode ser compatível ou possível quando ele admite solução. E nesse caso ele pode ser determinado, uma única solução, ou indeterminado e aí ele tem infinitas soluções. Ou ele pode ser impossível, também chamado de incompatível, e aí ele não vai admitir solução. Bom, quando que eu vou saber quando é um, quando é outro? Bom, ele vai ser possível e determinado quando o determinante for diferente de zero. Lembra o seguinte, que determinante que é esse? Eu te apresentei aqui um sisteminha, tá? Não sei porque que esses coeficientes aqui não ficaram marcados de verde, pessoal. Deixa eu botar um verdinho aqui, ó. Aqui é 1, os coeficientes do y, tá? Esse aqui é o 4. Era para estar marcado em verde, sei lá porque que não ficou. Mas enfim, a gente marca aqui na hora, não tem problema. Tá? Bom, então vamos lá. Eu te apresentei um sistema, esse aqui. E aí eu perguntei, e aí eu te pergunto, tá, mas calma aí. Também não ficou. Esse 2 não ficou azul. E este 1 ali também não ficou em azul. Sei lá por quê. É o PowerPoint me trollando, mas enfim. Vamos embora. Eu te apresentei esse sistema aqui. E aí eu te faço a seguinte pergunta. Esse sistema aqui, ele é o quê? Ele é possível, indeterminado, possível, indeterminado, é impossível? Bom, tu vai calcular o determinante. Quem que é o determinante? É o determinante formado pelos coeficientes, pela matriz dos coeficientes principais. Então, repara, a primeira coluna, coeficientes do x, 1, 3, menos 2. A segunda coluna, os coeficientes do y. E a terceira coluna, os coeficientes do z. Calcula esse determinante. Se ele for diferente de zero, repara, D de diferente, D de determinado. D de diferente, D de determinado. Se ele for determinado, ele tem solução única. Como que eu acho essa solução única? Tu vai ter que ir para o ΔX, ΔY e ΔZ. Quem que é o ΔX? Tu vai trocar a coluna do x pela coluna dos termos independentes. E aqui, mais uma vez, agora que eu me dei conta, o PowerPoint me trollou. Aqui era para esse 2 estar em rosinha. Vou fazer um roxo agora, paciência. Esse 7 para esse menos 1. Não ficou as cores, velho. Sei lá por quê. Mas enfim, não tem problema, a gente faz na hora. Tá? Eu troco a coluna do x pela coluna dos termos independentes. Repito a coluna do y, repito a coluna do z. Para achar o ΔY, eu faço a mesma coisa. Só que daí eu troco a coluna do y pela coluna dos termos independentes. E para achar o z, eu calculo ΔZ. Eu troco a coluna do z pela coluna dos termos independentes. Calculei ΔX, ΔY e ΔZ. Quem que vai ser a minha solução? O x é o ΔX sobre o delta. O y é o ΔY sobre o delta. E o z é o ΔZ sobre o delta. E a minha solução é a trinca, a terna, x, y, z. Tá? Se ele for diferente de zero, D de diferente, D de determinado. Se ele for igual a zero, igual, I de igual, ou ele é indeterminado, ou ele é impossível. Na real, isso aqui é uma mentira, tá? Essa solução por Cramer. Cramer só funciona se o determinante é diferente de zero. Determinante igual a zero para Cramer não adianta porra nenhuma, essa aqui é real. Tu teria que escalonar o sistema. Mas não ensina o escalonamento. Então eu não vou mostrar escalonamento aqui, até porque quem nunca viu escalonamento na vida ia se apavorar, tá? Mas assim, esse método aqui, ele falha. E eu já vou te mostrar um exemplo pelo qual ele falha, mas é o método ensinado, infelizmente. É errado, que fique bem claro. Bom, quando que ele vai ser indeterminado? Ele vai ser indeterminado quando o determinante principal for igual a zero e todos os secundários também forem iguais a zero. E quando que ele vai ser impossível? Quando o principal for igual a zero e pelo menos um dos secundários for diferente de zero.
Então, ou o ΔX, ou o ΔY, ou o ΔZ for diferente de zero. Quer ver um exemplo onde isso aqui falha? Imagina que tu tem o sistema x mais y mais z igual a 1, x mais y mais z igual a 2 e x mais y mais z igual a 3, tá? Bom, tu vai calcular o determinante principal. Então, a primeira coluna ficaria 1, 1, 1, a segunda 1, 1, 1, a terceira 1, 1, 1. Bom, tem uma propriedade dos determinantes que diz que quando tu tem linhas ou colunas, né? A gente fala filas, né? Fila, tu entende linha ou coluna, que são iguais, o determinante é zero. Então, o determinante principal, nesse caso aqui, vai ser zero. Ah, então ele é indeterminado ou impossível. Aí tu vai para o cálculo do ΔX, tu vai para o cálculo do ΔY e tu vai para o cálculo do ΔZ. Quem que é o ΔX? Tu troca a coluna do x por 1, 2, 3, só que a coluna do y e do z vão ser iguais. Vai ser 1, 1, 1, 1, 1, 1. Colunas iguais, o determinante é zero. Quando tu for para o cálculo do ΔY, troca a coluna do y, mas daí a coluna do x vai ser igual a do z. Então o ΔY é zero. Quando tu for para o cálculo do ΔZ, tu troca a coluna do z, mas daí a coluna do x vai ser igual à coluna do y. Isso aqui vai dar zero. Ah, então o sistema é indeterminado. Não. Esse sistema aqui, ele é impossível. Por quê? Porque eu estou somando 3 números e isso está dando 1. Depois eu estou somando os mesmos 3 números e isso está dando 2. E depois eu estou somando os mesmos 3 números e isso está dando 3. Porra, isso é impossível. Não tem como uma soma de 3 números dar 1, a mesma soma dá 2 e a mesma soma dá 3. Né? Ah, mas por Cramer diz que é indeterminado. Tem infinitas soluções. Então tá, então me apresenta uma. Pode colocar nos comentários aí. Se tu conseguir achar uma solução para esse tema aqui, cara, parabéns. Tu é guerreiro, velho. Porque não existe. Tá? Então, o correto seria a gente escalonar o sistema. Mas, isso aqui, talvez alguém diga, ah, mas esse aí é o tipo de sistema que é o meu. É 1% que não funciona na regra de Cramer. Então, não vai cair no vestibular. Tá, tudo bem. Também acho que não vai cair. Mas só para vocês ficarem cientes, regra de Cramer só funciona para sistema determinado, tá? Mas para indeterminado, infelizmente, também se usa. E se cair no vestibular, não tenha medo de aplicar, porque tu não vai errar. O cara que faz a questão tem que ser muito filha da puta se ele colocar uma exceção à regra na tua prova. Tranquilo? Bom, qual que seria a representação geométrica de um sistema 2×2? Retas. Um sistema possível e determinado são duas retas concorrentes. O ponto de encontro é a solução do sistema. Um sistema possível e indeterminado são duas retas coincidentes. Infinitas soluções. O que serve para uma também serve para outra. E um sistema impossível são duas retas paralelas. Eu não consigo um ponto que satisfaça uma e satisfaça a outra também. Essa visão geométrica é muito importante que tu tenha, porque tu pode pegar um sistema 2×2, isola os y's nas duas equações e trabalha como se tu tivesse retas. Bom, será que essas retas se interseccionam? Será que elas são coincidentes? Será que elas são paralelas? E lembra que coincidente também é paralela, tá? A única diferença é que aqui elas têm o mesmo b e aqui elas têm b's diferentes. Aqui elas têm o mesmo angular e o mesmo linear, aqui elas têm o mesmo angular, mas elas têm lineares diferentes. Tranquilo? Bah, e como que seria uma representação de um sistema 3×3 geométrica? Bom, aí a gente teria que ir para o espaço, analisar no plano, analisar no espaço x, y, z. E aí a gente teria 8 possibilidades de intersecção com planos. Aí é um pouco mais complicado, aí eu vou ser sincero, cara, vai para o cálculo do determinante, que é mais fácil. Para finalizar, pessoal, sistema homogêneo é quando os termos independentes são todos zeros. Repara que se é todo mundo igual a zero, então tu obrigatoriamente sempre vai ter solução. Tu vai ter pelo menos a solução trivial, que é tu colocar x1 igual a zero, x2 igual a zero, x3 igual a zero, até o xn igual a zero. Então, se um sistema é homogêneo, ele sempre é possível. Ou ele vai ser possível e determinado, ou ele vai ser possível e indeterminado. E como que eu vou saber disso? Vai para a matriz dos coeficientes principais. Vai para o determinante da matriz dos coeficientes principais. Se o determinante for diferente de zero, D de diferente, D de determinado.
Se ele for i igual a zero, i de igual, i de indeterminado. E aí, nesse caso, o sistema tem infinitas soluções, e a trivial, que é todo mundo igual a zero, é uma delas. Tranquilinho, pessoal? Espero que tenha dado para revisar um pouco aí sobre sistema linear. Vou deixar aqui o botão para tu te inscrever no canal, aqui o botão para tu ir para a playlist e poder assistir os outros vídeos. Uma excelente prova para ti e um grande beijo no teu coração.